E aí pessoal, beleza? Eiteca aqui, e no vídeo de hoje, como você já deve ter visto no título do vídeo, a gente vai trazer um conteúdo bem legal aqui. No caso, essa semana eu estava pesquisando algumas bibliotecas e algum conteúdo diferenciado para trazer. Então pensei em alguma coisa também do meu dia a dia que seria útil. Então eu encontrei algumas bibliotecas que podem facilitar muito, por exemplo, o envio de e-mails. No caso que a gente não vai automatizar esse envio de e-mails utilizando o PyAutoGuia ou Selenium ou alguma outra biblioteca, mas sim o próprio protocolo SMTP, que a gente já vai abordar aqui no decorrer do vídeo o que seria esse protocolo e como a gente vai enviar esses e-mails. Isso pode ser muito útil porque vamos supor que você quer automatizar uma tarefa, você vai enviar e-mails no decorrer da semana, vamos supor para pessoas que estão devendo boletos, etc, etc, etc. Você não vai enviar e-mail por e-mail, então você pode fazer o seguinte, você pode pegar uma planilha, você pode criar um código que vai pegar cada e-mail dessa planilha, nome, e vai enviar, sei lá, em um banco ou talvez em algum determinado banco de dados você tem essas informações, você vai retirar essas informações do banco de dados e vai enviar e-mail por e-mail. Existe essa opção, utilizando essas duas bibliotecas aqui no Python, ou também você pode utilizar a API do Google, no caso a gente vai trabalhar aqui com o Gmail, mas você também pode usar o Clock ou qualquer outro provedor, então isso vai depender muito. Cada um vai ter uma maneira diferente para tratar isso, mas você pode utilizar a API de determinado provedor, só que daí você vai ter que verificar como que é esse tratamento. Até porque, dessa maneira que a gente vai utilizar, vai existir algumas limitações. No caso no caso aqui do Gmail, a gente vai estar limitado a apenas 2 mensagens por dia, então existem essas limitações. Eu acredito que com a API isso vai ser um pouco mais diferente, e também, como eu falei, vai depender muito do seu provedor, do geral. Mas antes da gente começar o vídeo, não se esqueça de dar aquela força e se inscrever aqui no canal iTech, porque aqui você vai encontrar vários conteúdos sobre programação e tecnologia do modo geral. Mas antes disso, vamos conferir um breve anúncio do nosso apoiador. Não importa o horário nem o lugar, sua ideia tá pronta pra voar. Nosso serviço vai te impressionar, viver a mágica acontecer e se alastrar. Flexibilidade é o nosso forte, qualquer aplicativo a qualquer sorte. Com a Square Cloud você se transporta pro futuro online de grande porte. É a Square Cloud, vem com a gente conquistar o mundo. É a Square Cloud, teu app vai rodar no segundo. É a Square Cloud, conectando gente por toda a internet. Bem, pessoal, para a gente iniciar aqui, como comentei, a gente vai utilizar a biblioteca SMTP e a biblioteca e-mail lá no Python. No caso, essas duas bibliotecas vão ser responsáveis pelo quê? No caso, a biblioteca SMTP vai ser responsável por pegar essa nossa mensagem e enviar para o servidor do nosso provedor que a gente vai escolher aqui. A gente vai determinar isso, a gente vai determinar o servidor, que no caso a gente vai estar utilizando do Gmail. Aí eu já vou passar esse caminho. Mas também, dependendo do provedor, vai alterar isso. Não somente isso, mas a porta que a gente vai utilizar também. No nosso caso, a gente vai utilizar o protocolo SSL também, para a gente criptografar as nossas mensagens e acabar ficando algo mais seguro. Então, a porta padrão para esse caso vai ser a 465. Se não for esse caso, a gente utilizar outro protocolo, a gente simplesmente vai utilizar a porta 587. Mas se você utilizar o protocolo SSL, com a 587 não vai dar certo, só para vocês entenderem. Como que vai funcionar? Como mencionei, o SMTP vai ser responsável por isso. A gente pegar essa nossa mensagem e enviar ali para o servidor SMTP, que no caso, o SMTP seria o quê? Ele seria, em inglês, seria o Simple Mail Transfer Protocol. Ou, de maneira simples, ele seria um protocolo simples de transferência de e-mails. E ele é responsável por fazer justamente essa transferência das nossas mensagens para a internet. Então, essa vai ser a responsabilidade da biblioteca SMTP. E a e-mail, para que serve? Para a gente montar a estrutura do nosso e-mail. A gente vai montar a nossa estrutura do nosso e-mail utilizando ele. Tanto o corpo, para quem vai, a senha também que a gente vai utilizar do nosso e-mail, a gente vai estar utilizando justamente essa biblioteca. A SMTP não, ela vai ser responsável para justamente fazer esse processo de enviar a nossa mensagem lá para o servidor SMTP do nosso provedor e depois a gente enviar isso pela internet para o destinatário. Tá entendendo, pessoal? Esse vai ser o processo. É realmente algo bem simples. No caso aqui, pessoal, a gente vai ter justamente a documentação dessas duas bibliotecas, como a gente pode ver aqui. O SMTP, que seria o cliente de protocolo SMTP, aqui fala um pouco sobre esse módulo. Ele define um objeto de sessão cliente SMTP, que pode ser usado para enviar e-mail para qualquer máquina da internet com daemon ou invite SMTP ou SMTP. E aqui a gente vai encontrar basicamente tudo que a gente vai utilizar no nosso código. Além dela, a gente vai utilizar também a biblioteca e-mail, que no caso aqui está em inglês, deixa eu traduzir aqui para facilitar para vocês. É uma biblioteca para gerenciar as mensagens de e-mail, como eu mencionei. Ela não foi projetada especificamente para fazer nenhum envio. Para isso, a gente vai utilizar justamente a outra biblioteca aqui, que é a SMTP. Esse conjunto aqui
a gente vai utilizar e vai fazer esse processo que é realmente bem simples. Aqui, como eu mencionei um pouco para vocês, o limite de envio de mensagens, aqui no caso enviando e-mails com o servidor SMTP do Gmail. Aqui da porta 25, 465 e 587. Aqui vai variar do protocolo que a gente vai utilizar. Tem o TLS e o SSL. No caso, a gente vai usar o SSL e a gente vai utilizar a porta 465, beleza, pessoal? Aqui, a gente já vai ver essas configurações. A gente vai utilizar outro nome de servidor. Aqui no Google, esse seria o nome do nosso servidor, aqui, ó, smtpgmail.com. E aqui seria smtp.outlook.com. Agora a gente vai aqui partir para a nossa parte prática, pessoal. Desculpa enrolar um pouco, mas é importante vocês entenderem um pouco dessa parte teórica, para vocês saberem o que a gente vai estar fazendo. Tá, joia, pessoal? Então a gente vai começar o seguinte. A gente não vai precisar instalar essas bibliotecas, porque por padrão ela já vem no Python. Então a gente vai utilizar aqui, a gente vai iniciar fazendo as importações. A gente vai importar a biblioteca SMTP. Aqui no caso, pessoal, a gente vai fazer a importação from email.mine.text. From não, import dela, a gente vai importar dela o mine text. E depois disso a gente também vai fazer do from email, a gente vai importar do email.mime.multipart. Mime.multipart. Por que a gente está fazendo essas importações? Aqui no caso, pessoal, o MineText ele vai ser responsável para a gente transformar esse nosso conteúdo em um texto por e-mail. E o Mime.multipart ele vai ser responsável, no caso que a gente poderia só utilizar o MimeText para a gente acabar enviando um texto para o nosso destinatário. Só que com o MimePart, a gente vai fazer o quê? A gente pode definir partes do nosso e-mail que a gente vai enviar para justamente esse nosso destinatário. Vocês já vão ver isso na prática. Por exemplo, esse nosso texto aqui, que a gente vai trabalhar com HTML, ele vai ser uma parte que a gente vai enviar do e-mail. Você pode colocar, outras coisas atreladas também. Aqui, por exemplo, a gente vai poder anexar imagens, etc, a partir do HTML. Aqui não, a gente só enviaria um texto, tá entendendo, pessoal? Então agora, a gente vai partir para o quê? A gente vai definir nosso SMTP Server. SMTP Server. Que vai ser o quê, pessoal? Vai ser justamente uma string. E a gente vai definir aqui, ó, como vocês podem ter visto no e-mail, que vai ser o smtpgmail.com. A gente vai copiar isso aqui. E a gente vai copiar isso aqui e vamos colar aqui dessa maneira. Que vai ser o quê? A465. Então, no caso aqui vai ser, vai ser uma string, pessoal. 465. Dessa maneira. A gente tem que definir também pode ser a nossa senha padrão. Sabe por quê? Porque provavelmente a gente teria que fazer uma verificação de 2 etapas por parte do Gmail, se você tem ela ativada. Então o que a gente vai ter que fazer aqui para a gente autenticar que realmente vai ser o nosso e-mail que vai estar enviando a nossa mensagem? Opa, até esqueci aqui de colocar o... Eu vou colocar o D aqui para a gente facilitar. De quem que está sendo esse e-mail, a gente está enviando remetente. Remetente, não. Vou colocar aqui D, que vai ser no caso o nosso... que no caso vai ser o nosso e-mail. Aqui eu vou estar colocando o nosso e-mail. Perdão, deixa eu voltar aqui. No caso aqui da nossa senha, pessoal, vai ser a senha do nosso... No caso essa senha aqui, vai ser a senha referente à nossa conta do Gmail, ou do Outlook, ou qualquer outra conta que você estiver utilizando aí. Só que tem um caso. No Gmail, por exemplo, vai ser exigida a verificação de 2 etapas. E acaba que você não vai conseguir utilizar essa senha aqui, porque ele não vai autenticar que realmente é você. Então, o que a gente vai usar aqui? A gente vai usar a senha de apps, que vai ser uma maneira da gente não precisar de utilizar a verificação de 2 etapas. Lá no Google, a gente vai justamente lá na parte de segurança e a gente vai encontrar a opção de gerar uma senha de app. Ele vai gerar uma senha aleatória que só vai ter uma visualização única. Você só vai ver esse conjunto de caracteres uma vez e depois só vai ter a opção de você excluir. A gente vai ver isso aqui na prática. Deixa eu ver. A gente vai vir aqui em gerenciar sua conta do Google. Aqui nessa barrinha de pesquisa, a gente vai colocar senha de app. Senha de app. Vai estar aparecendo aqui, senhas de app, essa opção aqui em segurança. Provavelmente ele vai pedir sua senha. Ele vai estar pedindo a sua senha. Eu já tinha criado uma aqui esses dias para fim de teste. Eu vou estar excluindo aqui. Vou colocar o nome, que no caso vai ser e-mail Python, para a gente deixar claro. E-mail Python. A gente vai clicar aqui em criar. Essa aqui vai ser a nossa senha. Eu vou deixar visível, porque depois disso eu vou excluir. E como eu falei, vai ser uma senha aleatória de 16 caracteres. Vamos utilizar aqui. Temos que apagar nossos espaços. No caso, eu vou deixar aqui oculto, pessoal. Já copino, No caso, eu vou deixar aqui oculto, pessoal, o meu e-mail, tá ok?
Aqui a gente vai estar definindo o e-mail que a gente vai estar utilizando para enviar a mensagem e a nossa senha. Então a gente vai precisar o que ainda? O assunto. Aqui eu vou ter nomear como porta, vou colocar em português para facilitar. Servidor SMTP, eu vou deixar tudo em português, servidor SMTP. O nome das variáveis para vocês compreenderem também como que tá. Assunto. E o assunto vai ser o que? Eu vou colocar aqui teste Python. Também vai ser uma string, pessoal. Teste Python. A gente definiu o nosso assunto. Agora a gente já definiu a porta. Vai faltar o corpo do e-mail, a mensagem. A gente pode chamar aqui de mensagem. Mas eu acho que eu vou chamar de mensagem. E a mensagem aqui, eu vou utilizar um HTML bem simples, realmente, pessoal. Vocês podem fazer algo mais elaborado aqui, mas eu vou fazer algo simples para também não tomar muito tempo. Eu vou chamar aqui, vou colocar aqui HTML. Editor, dá uma agilizada aí. Tá montado. Aqui no caso, deixa eu alterar isso aqui. Esse é um e-mail, a gente vai colocar enviado pelo servidor SMTP do Gmail. Exato, essa é a nossa mensagem. E aqui no meu caso, para ficar mais legal, eu vou criar uma função, pessoal, que vai se chamar enviar mensagem. Ela vai receber alguns parâmetros. Remetente, que no caso vai ser a pessoa que está enviando. Remetente, que no caso é você, a pessoa o e-mail que está enviando a mensagem. A gente vai colocar aqui esqueci um negócio importante aqui. Para quem que a gente vai estar enviando o e-mail, né, pessoal? Eu pulei essa parte, foi mal, pessoal. Aqui o para. No caso aqui a gente vai receber uma lista. Você pode colocar um e-mail só, não vai depender muito de como você vai utilizar aqui. No caso eu vou colocar uma lista, pessoal. Vou iniciar com uma lista vazia. Lista vazia não, tem que ter um e-mail, né? Vou colocar aqui o e-mail. Você pode utilizar, que nem eu falei, um arquivo Excel, transformar isso aí no data frame e depois utilizar aqui e pegar uma lista de e-mails, tá ok? Aqui eu vou colocar um outro e-mail, vou colocar dois. No caso, vou colocar... A gente vai ter o remetente, a gente vai ter o destinatário. Destinatários. A gente vai ter aqui o corpo do e-mail. A mensagem, eu vou colocar mensagem. A gente vai ter o servidor. A gente vai ter a porta. E a gente vai ter a nossa senha. Aqui, ó, no servidor, eu vou deixar por padrão 465. A gente vai, destinatários, a gente vai fazer um loop aqui, porque no caso eu estou verificando uma lista, certo, pessoal? Nosso aqui vai ser justamente os destinatários. Para cada e-mail em destinatários, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar aqui de mensagem HTML, mensagem HTML, vai receber o quê? Ele vai receber um MIME multipart, que como eu falei, é uma parte do nosso e-mail aqui. A gente vai justamente fazer que a mensagem, com que a mensagem HTML se transforme no quê? Num objeto do tipo multipart. No caso aqui, mensagem vai ser um objeto do tipo MIME multipart. E com isso, esse objeto vai ter algumas propriedades. Por exemplo, a gente vai definir aqui, ó, nosso subjeto, que no caso é o nosso assunto. Subjeto. Vai ser o quê? Vai ser o assunto. A gente vai definir aqui a mensagem HTML. From. No caso, a pessoa que está enviando vai ser o remetente. Remetente. E mensagem HTML. To vai ser para a pessoa que a gente está enviando o e-mail. Vai ser o destinatário. Não é o destinatário, não, é o e-mail. Pronto, dessa maneira. Para cada mensagem que a gente está fazendo, a gente vai aplicar isso aqui, pessoal. A gente vai enviar uma mensagem por vez. Você pode também, dependendo do caso, querer enviar todos os e-mails de uma única vez. Isso vai depender de caso a caso, pessoal. Existe também, se não me engano, essa limitação aqui por parte do Gmail, que eu não estou equivocado, da quantidade. Acho que tem aqui em cima, se eu não estou equivocado, de uma quantidade limite que você pode enviar de uma vez só. Aqui não. Acho que aqui só está se referindo à quantidade de mensagem mesmo. Acho que não tem uma quantidade limite de destinatários em um único e-mail. Porque existem essas opções, né? Você pode criar um e-mail e enviar para várias pessoas ao mesmo tempo. Só que aqui no caso não, a gente vai estar enviando um e-mail por vez. Compreenderam, pessoal?
Então a gente vai estar aqui colocando a mensagem, a gente já colocou o assunto, agora está faltando o que? Aqui, a gente adicionar essa parte do nosso e-mail. A gente vai colocar mensagem, HTML, ponto attach, que no caso vai adicionar essa parte do nosso código. Como eu falei, o multipart vai ser justamente dividir nossos e-mails ali por partes. E a gente vai estar, dessa forma, adicionando uma dessas partes, que vai ser o MyTest, que vai ser um texto aqui, que no caso vai ser o nosso assunto. E, além disso, a gente vai estar definindo em qual formato que ele está. Subtype HTML. Então, é dessa maneira que a gente vai adicionar. O corpo do nosso e-mail, a gente está adicionando aqui, que ele vai ser do tipo MyTest, a gente vai estar definindo o assunto. E, inclusive, você pode adicionar outras partes ao seu e-mail também. No caso, como eu falei aqui, esse é um HTML bem simples, pessoal. Para realmente só enviar mensagem aqui. Você pode fazer algo bem mais completo. E a gente vai estar montando dessa maneira. Depois disso, a gente vai criar aqui. A gente vai agora tratar a parte do erro e exceções, pessoal. No nosso caso aqui, a gente vai utilizar um try para ele tentar essa parte do nosso código. Que agora a gente vai utilizar a biblioteca SMTP em si, para justamente enviar a nossa mensagem. Porque até o momento a gente estava criando o corpo do nosso e-mail. Do corpo não, a estrutura do nosso e-mail utilizando a biblioteca e-mail. Ok, pessoal? Só que agora o que a gente vai fazer? Aqui, inclusive, é e-mail, assim. Só que no caso aqui, agora a gente vai justamente começar a preparar para enviar essa mensagem. A gente vai fazer com SMTP. SMTP. lib.smtp SSL. Agora a gente vai estar definindo aqui o nosso servidor SMTP. Que justamente, como você pode perceber que um dos argumentos aqui, deixa eu um momento carregar aqui, ó. Aqui um dos argumentos é justamente isso. O host, a porta, o local hostname. No nosso caso aqui, o host vai ser justamente o nosso servidor SMTP. Definindo o servidor SMTP, a gente vai colocar aqui a nossa porta também. Definido isso, a gente vai colocar aqui. A gente vai salvar esse negócio. A gente vai definir isso aqui como server. A gente vai estar definindo isso aqui como servidor. No caso, a gente utilizou aqui o if, pessoal, para que, se acontecer algum problema, a gente vai estar fechando essa nossa chamada ao servidor. Aqui, no caso, a gente vai estar chamando o nosso essa conexão que a gente fez de server. Depois disso, a gente vai chamar aqui o nosso server. Ponto. E agora a gente vai colocar justamente as informações aqui de login. O que a gente definiu de login? A gente vai precisar o D, que eu coloquei aqui, o nosso e-mail. E a nossa senha, pessoal. Então, definido isso, a gente vai aqui para o server agora também. Não é o D, não. É realmente o remetente aqui. Porque a gente está utilizando aqui, a gente está chamando, dentro dessa nossa função aqui, ele vai estar se chamando remetente, né, pessoal? Isso aqui são variáveis externas. A gente vai estar chamando aqui de remetente. A gente vai colocar aqui, depois do remetente também, o destinatário, o destinatário não, o e-mail. Isso, dessa forma. No caso, a gente vai colocar aqui alguns argumentos, como vocês podem ver aqui, pessoal. A gente vai ter o from header, que seria o endereço do nosso remetente, o to address, que seria justamente o destinatário, a mensagem e algumas outras opções. Então, a gente vai definir aqui que o nosso remetente, a gente vai ter o nosso destinatário, não, aqui no caso, perdão, vai ser o e-mail, porque a gente vai estar enviando mensagem. E daí a gente vai ter a nossa mensagem HTML, que a gente vai transformar aqui por uma string, string. E aqui a gente vai estar definindo o quê? A gente vai pegar essa mensagem aqui e vai estar transformando em uma string. Por quê? Como vocês podem ver aqui, ó, ela só recebe strings, pessoal, na parte de mensagens. Porque ela consegue receber até uma sequência de strings, no caso uma lista. Como vocês podem ver aqui nos argumentos, pessoal. Isso é claro, isso é uma coisa que vocês têm que se atentar bem, tá joia? Aos argumentos que determinada função podem utilizar. Depois disso, a gente vai estar fazendo o seguinte, a gente vai printar aqui, ó. A gente vai dar um print aqui, para a gente saber se a mensagem foi enviada, né? A gente vai colocar o seguinte,
mail foi enviado para o e-mail. Aqui a gente vai estar sabendo cada e-mail que foi enviado. E a gente vai dar aqui agora um server.kit, porque a gente vai estar... Opa, me esqueci, estava verificando aqui. Aqui não é assunto não, pessoal, é mensagem. O assunto é a nossa variável externa. Aqui como argumento da nossa mensagem, da nossa função, aqui seria a mensagem. Tá ok, pessoal? Desculpe, aqui tem algum outro que não está utilizando. Servidor. Servidor SMTP. Ah, aqui não é servidor SMTP. É o servidor. Perdão, pessoal, aqui eu acabei me atrapalhando. Porque isso aqui são variáveis externas. Isso aqui são os argumentos, que no caso seriam as variáveis internas aqui da nossa função. Existe essa diferença, tá ok, pessoal? Aqui a gente vai estar agora fazendo o server.kit para a gente fechar a nossa conexão com esse servidor. Depois que você conectou, isso aqui a gente fecha, certo, pessoal? Cada conexão, a cada vez para cada e-mail que ele vai estar enviando aqui, ele vai estar encerrando e abrindo uma nova conexão, tá ok, pessoal? Agora vai estar encerrando, ele vai estar iniciando uma conexão. A gente poderia fazer isso aqui de uma outra forma? Poderíamos, mas eu preferi fazer dessa forma aqui, que realmente é encerrar e abrir uma conexão. Talvez o mais adequado aqui seria iniciar a conexão antes do loop e encerrar depois do loop, tá entendendo, pessoal? Para todos os e-mails que a gente vai estar enviando em uma conexão só. Por causa que, obviamente, quanto mais e-mails tiver, mais lento será o processo. Porque vai ter porque vai ter que estar criando e fechando uma determinada conexão. Tá ok? Só que aqui, para fim de testes, eu vou deixar dessa maneira mesmo. Depois disso, a gente vai colocar aqui a nossa cláusula except, porque já está aparecendo até aqui em vermelho o nosso código, né, pessoal? A gente vai colocar aqui um except. E a gente vai colocar exception SE, para a gente saber. Aqui é uma maneira genérica, né? Para a gente saber o erro que está acontecendo. A gente vai dar um print aqui. E aqui a gente vai colocar nosso erro. Prontinho, dessa forma, pessoal. E dessa forma, pessoal. Tá criando aqui a nossa função. E agora, sim, a gente vai chamar ela. A gente vai chamar aqui enviar e-mail. E ela vai receber essas nossas variáveis que a gente criou aqui em cima. Que no caso a gente vai ter o remetente, que vai ser o D. A gente vai ter o destinatário, que vai ser o para. A gente vai ter a nossa mensagem. A nossa mensagem, que seria o assunto. A gente não colocou o assunto aqui da mensagem. Na nossa classe. Caraca. Ah, não. Aí merece um zero, pessoal. Acontece quando você está fazendo um negócio aqui gravado. Pode acontecer esses erros. Porque, como eu falei, isso aqui são variáveis globais. Isso aqui são os argumentos que a nossa função vai estar recebendo. Então, existe uma diferença entre eu chamar esse assunto aqui, que no caso seria a variável externa, e a gente chamar justamente o argumento e essa variável interna aqui da nossa função, que também se chama assunto. Eu poderia colocar outra nomenclatura aqui para talvez não atrapalhar tanto. A gente pode colocar... Ah, não, vou deixar assunto mesmo. Mas isso de preferência não é interessante a gente fazer, pessoal, colocar dessa maneira aqui, porque a gente pode acabar confundindo o nome das nossas variáveis, tá ok? Agora a gente vai colocar aqui o assunto. No caso, nessa nossa variável aqui, a gente vai estar colocando aqui a mensagem, que se chama mensagem também. E também vamos estar colocando o nosso servidor SMTP, a nossa porta e a nossa senha. Dessa maneira. Pronto, vamos aqui. Agora a gente vai rodar aqui nosso código pessoal. E já vamos checar aqui. Olha, aqui no nosso terminal já está. O e-mail foi enviado para determinados e-mails. E agora a gente vai checar aqui
o e-mail enviado com agora o assunto, pessoal. No caso, ele estava indo sem assunto por causa desse erro que eu acabei cometendo aí. Agora sim, pessoal, agora está funcionando de maneira correta. Ele mandou aqui o nosso assunto e esse é o e-mail enviado pelo nosso servidor SMTP do Gmail. Olha só que legal, cara. De maneira simples, talvez o vídeo ficou um pouco longo aqui, pessoal, justamente porque eu estou tentando trazer da melhor maneira possível para vocês compreenderem. Talvez eu não esteja sendo tão claro porque essa semana eu comecei a justamente analisar e utilizar essa biblioteca. Só que eu achei interessante justamente já compartilhar esse conhecimento e esse conteúdo que eu acabei aprendendo essa semana, pessoal, porque realmente é algo bem interessante e é muito útil para a gente acabar utilizando no nosso dia a dia. Tá entendendo, pessoal? Então aqui, quase esqueci, vou checar o outro e-mail aqui também, né, pessoal? Borra tudo isso aqui. A gente pode ver aqui que o outro e-mail também foi enviado e dessa maneira também com agora o nosso assunto. Então, olha só que legal. A gente pode fazer um programa bem mais completo, caso vocês queiram ver um teste prático, da gente justamente fazendo um programa ali, pegando um determinado arquivo Excel, lendo os e-mails, enviando uma determinada informação, até com data e hora, etc. Cara, dá para fazer uma automação bem legal utilizando essa biblioteca aqui, cara. E é bem legal mesmo. Eu acabei conhecendo ela essa semana e não tinha nem ideia da existência, sendo que é algo que já vem implementado, essas bibliotecas já vêm por padrão aí no Python, cara. Então é sempre bem interessante a gente explorar as ferramentas que a gente tem disponível. Bem, então foi isso para o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, porque eu também acabei aprendendo essa biblioteca só essa semana, então talvez eu não tenha explicado da melhor maneira possível, mas se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, alguma crítica, deixem nos comentários que eu sempre tento responder da maneira mais rápida, da melhor maneira possível. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever e até a próxima, pessoal.